Oi, gente, eu sou a Etienne, estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante. Um assunto que todos vocês, eu acredito, que são cristãos, que buscam um relacionamento com Deus. Vocês, uma hora ou outra da vida, vocês se param para perguntar. A pergunta é, como é que Deus fala comigo? Será que é Deus mesmo falando? Será que é Deus? Será que não é a minha mente, a minha cabeça? Então, pessoal, eu sou fonoaudióloga e há muitos anos eu estudo a comunicação. E eu mal sabia que um dia Deus ia usar esse meu instrumento de trabalho para eu transferir para o mundo espiritual, para entender um pouquinho como que Deus estabelece um relacionamento com os filhos. E é esse o meu chamado, te ajudar a se comunicar, a compreender melhor o seu Deus. Porque se você é um crente, se você é um cristão, você concorda comigo que quando Deus te dá uma orientação, quando Deus te dá uma sugestão, se você seguir, aquilo vai dar certo na sua vida. Eu acredito que muitos cristãos, muitos filhos, eles querem obedecer de forma genuína, de forma verdadeira, mas muitas vezes não entendem o que Deus está falando. Então eu quero te ajudar nessa jornada aí de compreensão. E quero te falar que, há um tempo atrás, eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei assim, Deus, o Senhor quer que eu ensine seus filhos a se comunicar com o Senhor, mas eu mal sei quantas vezes o Senhor me falou algo e eu entendi totalmente diferente. E Deus virou para mim e falou assim, mas eu cumpri tudo o que eu te falei. Às vezes, irmãos, você recebe uma palavra de Deus e nós não entendemos esse caminho que o Senhor segue conosco. A gente traça um caminho, a gente traça uma forma de Deus agir. Deus age às vezes de forma totalmente diferente, mas Ele é fiel. No final, Ele vai sempre cumprir o que Ele prometer para mim e para você. Eu quero aqui deixar alguma dica para você na sua comunicação com Deus. E que eu falo isso para todo mundo que me pergunta, Etienne, como que eu sei que é Deus? E tem algo que Deus faz com os filhos, e está escrito também, lá em Jó 33,14, é que ele fala uma e outra vez. Ele fala de uma forma, de outro jeito, mas as pessoas não prestam atenção. Então, atenta, abre os seus olhos, os seus ouvidos, para você começar a ouvir o que Deus está falando com você através das circunstâncias, do ordinário, do dia a dia, das coisas simples do dia a dia. Porque o Senhor está no controle de tudo. E Ele vai usar tudo o que está ao nosso redor. Pessoas, circunstâncias, a natureza, a palavra dEle, que é o principal. Deus vai usar um louvor, uma música, um sonho que Ele te der, uma visão. Ele vai usar tudo para tentar comunicar o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você ande naquele momento. E se você entender isso, irmãos, isso é precioso. Para mim não vai ter nada mais precioso no final dos tempos do que eu e você entendemos e obedecermos a direção de Deus. A gente vai evitar a morte, a gente vai evitar queda, a gente vai evitar cilada, a gente vai evitar perdas, muitas coisas ruins a gente vai evitar. Só de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então o que eu quero falar para vocês hoje é um padrão, é algo que Deus sempre faz, que é a repetição. Como assim? Deus, Ele é um mestre em excelência. Eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram a respeito disso. Se você quiser, me segue lá, @Etienne com 2 N's Barbosa. E lá eu dou várias dicas em relação à comunicação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. A repetição é um padrão do Senhor. Por quê? O mestre, quando o aluno não compreende a lição, ele refaz a lição, ele reproduz. E às vezes reproduz a mesma lição, até que você o entenda. Nesses dias, um irmão falou assim comigo, Etienne, eu estou vendo um silêncio, estou percebendo um silêncio de Deus comigo. É como se eu falasse e Ele não me ouvisse. Sabe o que pode acontecer na nossa jornada, irmãos? Às vezes o Senhor está falando, Ele está falando, Ele está falando a mesma coisa. E como a gente negligencia, a gente deixa para lá, às vezes o Senhor para de falar. Pode ser isso que está acontecendo, com Ele ou com você também. Então, comece com uma oração, peça ao Senhor para abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para que você possa ouvir o que Ele está falando e abra seu coração para concordar com o Senhor naquilo que Ele te falar, naquela direção que Ele te der. Que se você começar a se movimentar em direção à vontade de Deus, Deus Ele vai alimentando esse diálogo para que você entenda como Ele fala e para que Ele saiba que você quer ouvir também, obedecendo através da obediência. Eu vou contar uma história que me aconteceu há pouco tempo. Deus usando a natureza para me falar algo que estava no mundo espiritual e que eu não estava entendendo. Eu comecei, irmãos, a ver tucanos. Comecei a ver tucano em tudo quanto é lugar. E via tucano no meio da cidade, via tucano no sítio, via tucano em cima de uma igreja católica. Um dia vi um tucano e ele estava soltando um som muito alto, me chamou a atenção. E eu comecei a ver tucanos repetitivamente. Teve um tempo que eu fui ministrar em uma fazenda, chama Cidade Refúgio aqui em Minas Gerais. Fica entre Nova Lima e Raposos. Essa fazenda, eles pegam moradores de ruas para recuperar a vida dessas pessoas. E é um mato.
Da cidade até chegar lá é um mato, um lugar bem cheio de árvores, de plantas, mas não tem nada. E eu estava numa equipe, num carro com uma equipe que está sempre indo lá para servir essas pessoas. E eu fui, né, vendo tucano em todos os lugares. Eu perguntei pro pessoal, gente, vocês já viram algum tucano aqui nessa floresta? E o pessoal falou assim, Etienne, tem anos que a gente passa aqui, a gente nunca viu tucano nenhum. Assim que eu perguntei, gente, eu olhei para frente, rasgou o céu um casal de tucanos. E aí todo mundo ficou assustado. Todo mundo falou, ó, profeta no carro. O casal de tucanos rasgou o céu. Eu falei, meu Deus, tem um mistério com esse tucano. E eu fui pesquisar o que era o significado, como que era o hábito de vida de um tucano, para ver o que Deus estava falando comigo, porque eu entendi que era Deus. E eu descobri que o tucano, ele é uma ave que come filhotes em ninhos. E eu falei assim, meu Deus, isso não é bom. Ele come o filhote, ele mata filhotes de ninhos, mas não com intenção de alimentação, para matar mesmo, por maldade. Mesmo assim, gente, eu não entendi o recado de Deus. E eu falei assim, Deus, é algo que não é bom, mas eu não entendi o que o Senhor está falando. Olha a importância da comunhão, irmãos. Comentei com uma irmã que eu tenho comunhão e ela falou assim comigo, ela soltou uma frase, falou assim, morte de coisas que estão começando, aborto de coisas que estão iniciando. Quando ela falou isso, passou um flash na minha cabeça. De vários momentos na minha trajetória, coisas recentes que começavam e eu achava assim, não, agora vai engrenar, parava. Passava um tempo, começava de novo, agora vai engrenar, parava. E eu fui entendendo que havia algo no mundo espiritual que estava lutando para que eu não tivesse prosperidade em algumas áreas da minha vida. E Deus comunicou isso para mim através da figura do tucano. Qual foi o meu posicionamento? Então, depois que Deus te entregar uma mensagem, Ele vai esperar um posicionamento da sua parte. Não é para você falar, não, tucano, já entendi o que é o tucano. Ok, entendeu? O que você vai fazer com essa mensagem que Deus está te dando? Eu entendi, irmãos, que era para eu me posicionar em oração. Me posicionar através da oração para cancelar os planos e decretos das trevas em relação a algo que estava começando na minha vida. E aí vocês já viram, né? Cristão. A gente entende a mensagem de Deus, entende o posicionamento, você se posiciona em todo lugar. Eu vi uma pessoa com a camisa do tucano, eu já começava a orar ali, repreendendo todo o decreto de Satanás contra a minha história. Então foi algo que Deus comunicou no mundo espiritual para mim, para que eu me posicionasse no mundo natural e houvesse uma interferência do natural no espiritual. Para que aquilo não abortasse mais, para que os planos, os decretos de Satanás não interferissem mais no que Deus queria fazer na minha trajetória. Porque eu creio, irmãos, que o que o Senhor liberar na minha e na sua vida vai se cumprir. Mas há circunstâncias que podem atrasar os planos de Deus para mim e para você. E nós temos que estar atento, porque vai exigir um posicionamento meu e seu. Então, o que Deus repetir na minha história, nós precisamos de ficar atento. Sonhos que se repetem, músicas que se repetem, começa a entender os recados de Deus. Ele sempre estabelece canais. Uma vez que ele estabeleceu aquele canal de comunicação, ele vai alimentar aquele canal. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Às vezes eu vou pegar a Bíblia para ler e eu peço a Deus uma palavra aleatória. Eu sei que isso não deve ser um hábito nosso, que a gente tem que ler a palavra como um todo, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem que meditar nela. Mas às vezes eu peço, Senhor, me dê uma palavra. E o Senhor sempre, às vezes, Ele repete uma determinada palavra, quando Ele quer que eu tenha um movimento. Então, eu comecei a receber uma palavra sobre dar e ser-vos-á dado. Às vezes eu abri a Bíblia de forma aleatória, aquela palavra se repetia, aquela palavra se repetia, aquela palavra se repetia. Eu falei, Deus tem um recado para mim em relação ao que vai acontecer. Logo em seguida, irmãos, eu ganhava um recurso financeiro. E eu me lembrava da palavra, oh, Deus me deu essa palavra essa semana. Ele espera que eu tire uma parte desse recurso para ministrar na vida, para doar na vida de algumas pessoas, para ofertar na vida de pessoas que estão em necessidade, que estão ao meu redor. Então aquela palavra, Deus já sabia que eu ia receber aquele valor, Ele já ministrava aquela palavra em mim e eu aguardava isso e eu me posicionava. Como que eu posicionava? Deus me deu a palavra, eu recebi o recurso, agora eu tenho que entregar. E eu tenho costume de perguntar a Deus qual é o valor que o Senhor quer que eu dê? Qual é o valor que o Senhor quer que eu ministre? Essa dependência de Deus, irmãos, a gente tem que ter a vida toda. É uma dependência que você vai adquirindo com o tempo, no relacionamento com Deus. Os pais desejam a nossa independência. Deus deseja a nossa dependência dele. Então, à medida que a gente vai tendo independência dos pais,
Para a gente amadurecer, nós temos que ter dependência do Senhor. Então, aquilo que se repete na minha e na sua trajetória, pode ser Deus falando com você e Ele quer um posicionamento seu. Às vezes, o Senhor está te entregando a história de um personagem. Deus falou com você através da pregação sobre Jonas. E quando você vai ouvir um louvor, o louvor está falando de Jonas. Você viu que repetiu. O que eu e você, o que Deus espera da gente? Senhor, o Senhor está me chamando de Jonas? Eu sou Jonas? Eu estou fugindo do seu chamado de alguma forma? Deus quer que eu e você, a gente questione, que a gente pergunte. Não questionar no sentido de duvidar, mas de perguntar, de ir a fundo, de aprofundar naquilo que Deus quer falar. Até que a gente entenda e a gente entre em concordância com o Senhor. Concordar com Deus, gente, atrai milagres na minha e na sua vida. Porque à medida que você concorda com a vontade do Senhor, você atrai o céu para a sua vida. É como se você estivesse andando com uma pessoa. Amós 3,3 fala assim: andarão dois se não houver entre eles acordo? Precisa de ter concordância para que você continue andando com o Senhor. Porque se você negar o que Deus está falando com você, de forma insistentemente, você nega, daqui a pouco não tem concordância, não anda junto mais. Você não vai andar mais com o Senhor. Porque Ele vai te deixar andar sozinho para você fazer as suas próprias escolhas. E aí você vai cair em Romanos 1. Quando Deus entrega à humanidade as suas próprias escolhas, as suas próprias concupiscências. E vocês imaginam o desastre que não vai ser, porque a gente não sabe escolher. Nós não sabemos, nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos o coração das pessoas, nem mesmo o meu e o seu coração a gente não conhece. Mas Deus conhece tudo. Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é: prestem atenção aos sinais. Pode não ter sido coincidência. Pode ser o Senhor estabelecendo um canal de comunicação com você para te alertar, para te falar algo, para pedir um posicionamento, para pedir uma compreensão, para pedir que você faça algo, para concordar com Ele. E você cada dia mais ser parecido com Ele. Quando nós andamos com alguém, a gente acaba se parecendo com essa pessoa. Os casais são assim. Quando eles andam muito tempo juntos alinhados, eles acabam se parecendo. Com Deus é a mesma coisa. Se você está andando com Deus, se eu estou andando com Deus, eu tenho que me parecer cada vez mais com Ele. Para eu confirmar que realmente eu estou caminhando com o Senhor. Se eu não estou parecendo com o Senhor, eu não estou entrando em concordância com o Senhor. Olha uma passagem da Bíblia que mostra o poder da concordância com Deus. A cananeia. Mas a cananeia estava com um problema dentro da casa dela. Ela estava com uma filha endemoniada. Médicos não resolveriam, nada ia resolver, a não ser o Senhor. E a cananeia, ela não tinha intimidade com Deus, mas ela sabia que Jesus estava passando, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, e ela sabia que Jesus tinha um poder para libertar a filha. E ela resolveu ir atrás do Senhor. A cananeia, quando ela vai falando, Jesus, Filho de Davi, ela vai mostrando que ela conhecia que Ele era o Senhor, que Ele era o Filho de Deus, que Ele tinha poder. Ela chegava a adorar, ela chegou a adorar, se prostrou nos pés de Jesus. E Jesus dando negativa para a cananeia. Jesus disse que não poderia dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E por fim, a cananeia, ela concorda com o Senhor. Ela se humilha. Porque vocês imaginam se alguém falar assim com você? Não, você é cachorrinho, não vou te dar pão não. O pão é para os filhos. Se você fosse orgulhosa, se eu e você fomos orgulhosos, escutarmos uma coisa dessa, a gente ia falar: cachorrinho? Você está me chamando de cachorrinho? A gente ia se revoltar. Mas a cananeia, ela sabia o que ela queria. Ela sabia em quem ela estava. Então ela endossou o Senhor. Ela concordou com Ele e falou: até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. Quando ela concordou com o Senhor não pôde deixar de entregar o milagre que ela queria. Ela trouxe o céu para a vida dela. Ela endossa o Senhor. E aí a filha dela foi liberta naquele mesmo momento. Olha a importância de nós concordarmos com o Senhor. Entendemos o recado de Deus e nos posicionarmos a essa altura concordando com Deus, atraindo a vida de Deus, a vida que Deus quer para mim e para você. Vida próspera, abundante, sem doenças, vida na cidade prometida que o Senhor tem para mim e para você também. Esse é meu recado para você. Que você possa concordar com o Senhor naquilo que Ele está te falando hoje. Ainda que o Senhor esteja te confrontando a respeito de alguma coisa. Para que você atraia o céu na sua vida e na sua casa. No nome de Jesus. Me siga para mais vídeos que eu vou falar com vocês a respeito dessa comunicação com Deus. E o quão importante ela será nesses tempos, nesses últimos tempos, em que tantas coisas ruins estão acontecendo. O Senhor será o nosso refúgio.
Ele será a nossa segurança, Ele será a nossa fortaleza em tempos de tantas tribulações. Deus te abençoe.